Fala galera, saudações vascaínas, começando aqui esse pós-jogo de Botafogo 3, Vasco 0 pelo Campeonato Brasileiro e sinceramente poderia ter sido mais, Botafogo poderia hoje ter devolvido aquele 6-0 lá de 2010, poderia ter aplicado uma humilhação histórica no time do Vasco hoje, na noite de hoje, né? Lá no estádio Newton Santos. 3-0 acabou ficando de bom tamanho, entre aspas, não me interpretem mal. Pô, perder de 3-0 é uma merda, perder 3-0 então para um rival da mesma cidade é um filme de terror, é um horror. Mas, se for pensar no que poderia ter acontecido, na diferença de vontade, na diferença técnica, na diferença de tudo, o 3-0 ficou barato. Porque o Botafogo faz 2-0 com 10 minutos, um massacre. Os primeiros 10 minutos ali do Botafogo contra o Vasco, um massacre. Que quem estava assistindo fala, pô, se o Botafogo não tirar o pé, o Botafogo vai aplicar uma goleada histórica no time do Vasco hoje. E eu acho que foi exatamente isso que aconteceu. Depois que o Botafogo faz o 2-0, o Botafogo tira o pé. Porque o Botafogo ainda tem Libertadores para jogar. O Botafogo ainda tem uma reta final de Campeonato Brasileiro que está disputando ali com o Palmeiras. Hoje abriu uma vantagem importante, né, de 6 pontos, mas tem ainda mais alguns jogos pela frente no Campeonato Brasileiro para confirmar o título. Então, naturalmente, o time do Botafogo deu aquela diminuída no ritmo pensando na sequência do campeonato. Porque se o Botafogo mantém o ritmo dos 10 primeiros minutos, o Vasco ia levar uma goleada hoje, que a gente já está aqui nesse pós-jogo morrendo de vergonha. Não que eu não esteja com vergonha, porque eu estou envergonhado. A atuação do Vasco hoje foi uma vergonha. O Vasco não levou uma goleada hoje porque o Botafogo teve... Enfim, eu não vou dizer que o Botafogo teve pena, o Botafogo teve piedade, não, porque isso não existe no futebol. O Botafogo teve outras preocupações. O Botafogo preferiu se poupar para jogos que ainda tem na temporada, para garantir o título nacional, para jogar uma final de Libertadores. Então o Botafogo, quando definiu o placar, tirou o pé. Porque se o Botafogo realmente vai com aquela gana toda do início, ia ficar muito complicado. Eu acho que, cara, é até difícil falar qualquer coisa do jogo de hoje, porque é um jogo que todo mundo jogou muito mal. Não tem, assim, nada de bom para se aproveitar no time do Vasco hoje. Todo mundo errou. Eu acho que desde o início até o final tudo errado. Passando pela escalação do Rafael Paiva também. Passando pelo pré-jogo também tudo errado. O Emerson Rodrigues não foi nem para o jogo porque faltou o treino, né, no domingo. Não acordou para treinar. E aí justificou dizendo ali que teve um problema com a sua esposa e não conseguiu acordar a tempo no dia seguinte. O Vasco não aceitou a justificativa e acabou sacando o jogador da partida de hoje. Não acho que faria muita diferença o Emerson jogar ou não, mas assim, eu vejo também um erro tático do Rafael Paiva e, cara, isso aqui é uma crítica normal ao treinador, porque quem me conhece, quem assiste aqui o canal sabe que eu já elogiei muito aqui o Rafael Paiva. Eu acho que o Vasco está numa situação confortável hoje no campeonato, de não estar desesperado ali embaixo, etc e tal, muito por conta do trabalho do Rafael Paiva, que conseguiu tirar leite de pedra desse time do Vasco, mas hoje ele errou. Porque assim, o Emerson Rodrigues não vai para o jogo. O Vasco já está desfalcado do Adson, do DVD, já tem um tempo que o Vasco tem muitos problemas na ponta, né? O Vasco não tem reposição ali na ponta, os titulares se machucaram e os reservas já não são muito bons, e aí já está improvisando o Puma, e aí você tem o Emerson Rodrigues que está fora desse jogo, e o Paiva não conseguiu mudar esse esquema, né? Ele está preso nesse esquema, ele não consegue escalar o time de outra forma. Ele prefere improvisar, como ele faz com o Puma Rodrigues, e hoje apareceu com o Jean Davi, com o chileno Jean Davi, que sinceramente... eu não gosto muito de falar assim de jogador, mas eu acho que o Jean Davi vai provando que não tem condições, né, de vestir a camisa do Vasco. É difícil imaginar que hoje ele errou tudo. E do que a gente já viu nesse período que ele está no Vasco, é difícil de imaginar que o Jean Davi vai ser útil em algum momento aí com a camisa do Vasco. Eu espero estar errado, mas complicado. E aí a gente volta a falar daquele problema da janela, né? Porque o Vasco contrata o Jean Davi, contrata o suíço, que hoje nem entrou,
que é uma coisa muito maluca, né? O Suíço no último jogo entrou até bem, hoje não entra. Mas enfim, uma janela que foi muito ruim, né? Janela feita aí pelo presidente Pedrinho, pelo Marcelo Santana, que o trabalho péssimo do Marcelo Santana, né? Trabalho péssimo. Ele conseguiu pegar um time na janela numa situação um pouco confortável, que ele tinha que só administrar esse time e reforçar. Ele conseguiu entregar um time pós-janela pior. Trabalho muito ruim do diretor de futebol do Vasco, Marcelo Santana, que também não aparece, não fala, né? Não fala. Aliás, o Pedrinho também não fala. Ninguém fala nesse time do Vasco, né? No time do Vasco. Marcelo Santana tá aí, desaparecido, né? Botar uma placa de procuras para ele. Uma janela muito ruim, e enfim, contratações que realmente não são do nível do Vasco, que preocupa para o ano que vem. Porque assim, esse ano já acabou. Se acontecer do Vasco beliscar uma pré-Libertadores, que é difícil de acontecer, mas se acontecer, beleza. Mas esse ano já acabou, o Vasco está praticamente garantido, pelo menos numa Sul-Americana, não briga ali mais contra o rebaixamento. Então, um ano que já foi, a gente não vai levar mais nenhum susto aí para esse final de temporada, mas para ano que vem me preocupa muito. Quem vai montar o time do Vasco no ano que vem? Vai ser as mesmas pessoas que nessa janela de meio do ano, onde o Vasco tinha duas carências evidentes. O Vasco precisava contratar ponta, o Vasco precisava contratar zagueiro. Não contrataram nenhum zagueiro. O ponta que trouxeram foram o Jean Davi, que hoje a gente vê que não tem condições nenhuma. Então vão ser essas pessoas que vão montar o time do Vasco em 2025. Isso me preocupa muito, porque eu tenho medo de, em 2025, a gente ter um time ainda mais enfraquecido do que o time atual, e aí fica aquela ladainha, aquela desculpa que a gente já tá careca de ouvir. Porque não tem dinheiro, porque é austeridade, porque somos responsáveis e não vamos gastar mais, blá 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 blá, blá, que tá todo mundo de saco cheio, né? Então assim, para esse ano, cara, a derrota de hoje era uma derrota esperada contra o líder do campeonato. Ninguém imaginava que o Vasco fosse conseguir surpreender e vencer o Botafogo hoje, porque a superioridade, o momento é muito diferente. Mas, cara, o Vasco conseguiu irritar a gente num jogo mesmo num jogo que a gente não esperava nada. Porque eu não esperava nada do Vasco hoje, mas o Vasco conseguiu entregar menos ainda do que nada. Parecia um time profissional, o Botafogo, jogando contra um time amador. E se for parar para pensar, é quase isso, porque o Botafogo hoje tem um trabalho sério. O Botafogo hoje é um time que tá todo mundo no seu auge físico, tá todo mundo no seu auge técnico, tá todo mundo no melhor momento da sua carreira, indo para cima, jogando, para valer, vambora. E o Vasco hoje é o quê? O Vasco hoje depende de lampejo do Payet, depende de um lampejo do Coutinho, que hoje não estava nem relacionado, porque não tá no seu, tá muito longe do seu auge técnico e físico. Aí o Vasco tem no banco o Alex Teixeira, que também já foi. O Vasco não consegue contratar ninguém que está no auge, no seu auge técnico, no seu auge físico. O Vasco não consegue. Então é muito complicado competir dessa forma. E, enfim, pelas circunstâncias que foi, Botafogo com 2-0 no primeiro tempo, Vasco com um jogador expulso, né, que foi o João Vitor hoje, expulso, conseguiu levar 2 cartões em 2 minutos e foi expulso. Aí teve um pênalti pro Botafogo, depois o pênalti foi, voltaram o pênalti porque a falta foi fora da área, o João Vitor foi expulso, e o Vasco vai para um segundo tempo com o Botafogo amassando, vencendo por 2-0 e com um homem a mais. Todo mundo imaginou o quê? Vai ser um vareio. E aí o Vasco ainda conseguiu, aliás, o Vasco não conseguiu nada, o Botafogo meio que administrou a partida, depois ainda achou o terceiro gol, venceu por 3-0 sem nenhuma dificuldade. Deve ter sido o jogo mais fácil do Botafogo nessa temporada. É isso. Vou ficando por aqui, tá? Um abraço, deixe seu comentário, até a próxima. Valeu.